Brasil, maior país da América do Sul e da América Latina. Tem 26 estados, mais o Distrito Federal e, segundo o IBGE, atualmente 5.564 municípios. E mais da metade desses municípios podem ficar sem água até 2015. Está no ar o programa Biosfera pela sustentabilidade do planeta. Perda de mananciais, consumo desenfreado, degradação em nome do desenvolvimento. São questões que levam São Paulo cada vez mais para a falta de água. A baixa disponibilidade hídrica da região foi agravada ao longo da história, em função da poluição e degradação de seus rios. E quem acompanha a gente nesta caminhada, ou melhor, nesta expedição pelos rios de São Paulo, é o arquiteto urbanista José Bueno e o geógrafo Luiz de Campos. Conta pra gente como que começou essa iniciativa Rios e Ruas. Eu vinha procurando na época, profissionais e atividades assim para que mostrassem conhecimento e assuntos ligados à educação fora do ambiente escolar. E aí me apresentaram o Luiz, o Luiz é um cara incrível, que ele tem essa história dos rios, eu fui conversar. E aí descobri que é um potencial incrível de fazer das ruas uma sala de aula. E aí a gente fez um primeiro passeio, ou seja, eu perguntei para o Luiz falou uma frase que eu não vou esquecer nunca. Ele falou que a 150 metros de qualquer lugar que você estiver na cidade, você encontra água. Aí eu falei, prova. A gente foi para casa, fizemos a primeira expedição, o primeiro passeio de reconhecimento para provar essa história dos 150 metros. A 100 metros de casa eu achei uma nascente. Que lugar é esse aqui que nós estamos, gente? A gente está nos fundos do MASP, do Museu de Arte de São Paulo. E o que as pessoas não têm noção, normalmente não têm esse conhecimento, é de que isso tudo é muito recente. Tudo que está em volta da gente, tudo que a gente procurar e olhar agora, nada terá mais de 100 anos. A maioria, bem menos de 100 anos. Mas tem uma coisa aqui que está há milhares de anos, há centenas de milhares de anos, há milhões de anos, que é o vale. Hoje, a 9 de julho, está em cima desse vale. A ideia que se tem de São Paulo é que é uma cidade cinza, cheia de concreto, que não tem natureza na cidade, Eu gosto de dizer que a gente foi educado a não ver. A gente foi educado a esquecer. Sim, consistentemente educado a não perceber isso. Aqui poderia se chamar Avenida Saracura, Avenida Anhangabaú, a gente vai ter lá embaixo. Pelos quais ela foi projetada com esses nomes, inclusive. E, gente, quantos rios, na pesquisa de vocês conseguiram registrar na cidade de São Paulo? Só na cidade de São Paulo? O que a gente faz, quando sai com as pessoas em expedição, etc., é mapear. Ou seja, tem certas coisas que a gente sabe que está lá, existem algumas cartas da prefeitura que mostram, etc., mas a gente mapeia o curso original, o mais próximo que a gente consiga disso. Então a gente está achando o rio novo e redesenhando cursos d'água em cima dos mapas da prefeitura o tempo todo. A prefeitura tem cadastrado pouco mais de 300 rios em São Paulo. A gente fala facilmente, eles são mais do que 500. E são por volta de 3.000, uma estimativa bastante conservadora, 3.000 quilômetros de curso d'água dentro da cidade. Então a cidade está toda em cima de rio? Tá. A gente pode conhecer então a nascente deste rio aqui, do Rio Saracura? Vamos conhecer então. Você sabia que a cidade de São Paulo foi concebida em cima de diversos rios? O que eu mais conheço mesmo daqui, pelo menos, é o Tietê. Tanto porque também ele passa por Santana de Parnaíba, que é próximo à minha cidade, em Barueri. Conheço o Rio Tietê e o Rio Piracicaba. Rio Pinheiros, o Rio Tietê. Eu conheço o mais conhecido, é o tradicional Tietê, E o Tamanduateí, acho que só. Eu conheço Tietê. Eu conheço o Rio Tietê, a céu aberto, o Rio Pinheiros também. Conheço o Anhangabaú, eu sei que tem um rio que está submerso. E o Tamanduateí também, ele está meio submerso porque canalizaram o rio. O único rio que eu conheço é Ribeira, lá do Vale do Ribeira. Conheço o Pinheiros, Tietê, os principais, Gente, aqui onde nós estamos chegando é a nascente do Rio Saracura, onde a gente viu ali
Na 9 de julho. Uma das nascentes. Uma né? das nascentes. Os rios da tem vários pontinhos de nascente, a gente está escolhendo um dos pontos, né? Reformado por várias nascentes. Né? A gente está elegendo uma aqui como alvo da nossa E aqui, visita. a rua sem saída poderia ser rio sem saída, né? Isso. Seria divertido, né? A gente começar a mostrar que não é a rua que está sem saída, é o rio que está sem saída, né? Coitado. É possível, assim, recuperar os rios de São Paulo? E acho que a primeira recuperação é recuperar a nossa percepção, nossa capacidade de ver. Então, a primeira limpeza é no olhar, é na forma de sentir. Se as pessoas não perceberem, não verem, não há recuperação possível. Sim. Então, o trabalho que a gente faz pelas bordas é de sensibilizar as pessoas para perceber essa realidade. Se virem esses rios, vão desejar cuidar. A gente está na fase anterior que não é visto. Quando é visto, está associado a esgoto. Quando está associado a esgoto, está associado a soterramento, a esquecimento. Então, se é esgoto, cobre. Se está morto, cobre. Se essa percepção é alterada e a gente tiver alguns milhões de pessoas em São Paulo desejando esses rios, a gente começa a conversar seriamente sobre um programa de recuperação. Na verdade, a gente está vendo ali brotar a água do muro. Na verdade, vocês podem ver que são vários canos para drenar, porque a gente está no final da seca. Sim. Quando começar a chover, a gente vai ter aqui 4, 5 meses de água correndo o tempo todo. Então, aqui tá sempre mesmo assim, né? isso, no mínimo você vai ter 24 a água. horas por dia, 7 dias por semana. Eles estão aí. Os rios estão aí, estão vivos. A gente se relaciona com a vida dos rios. A gente construiu, então, uma ideia de que esses espaços atrapalham a ideia de desenvolvimento que a gente tem hoje, de crescimento tecnológico, esse tipo de coisa? Tem toda a associação ao rio como impedimento ao desenvolvimento. Então, ele tem que ser coberto, ele tem que ser canalizado para viabilizar o crescimento. Né, Se possível, fazer uma avenida em cima, né? Como a gente tem a maioria das grandes avenidas de São Paulo, são de fundo de vale. Então, a 9 de julho em cima do Iguatemi para um lado, em cima do Saracura para o outro. O Itororó sob a 23 de maio. E assim por diante, a Avenida Pacaembu em cima do córrego do Pacaembu. E assim por diante. A gente tem... Essa foi a lógica, a partir da década de 30, 40 do ano passado, de uma lógica de vamos enterrar e vamos aproveitar, é plano, vamos fazer uma grande avenida e beneficiar, né, o transporte sob rodas. Olha só, a gente já passou pelo Rio Saracura, conhecemos a nascente do Rio Saracura. Neste momento aqui onde nós estamos, aqui no bairro da Aclimação, em São Paulo, este espaço aqui, qual que é o rio, qual que é a nascente, como que a gente identifica isso aqui? Bom, as nascentes é o Riacho da Aclimação, né? Um dos formadores do lago. O outro riacho que vai encontrar esse no lago é o Pedra Azul. E a gente está aonde o Riacho da Aclimação, as nascentes estão lá, próximo à estação Ana Rosa do metrô. Sim. E ele vem por essa rua, entra, aqui a gente está numa galeria, consegue ver ele passando e atravessando para entrar no parque. E quando a gente fala de rios em São Paulo com as pessoas, elas sempre falam Tietê ou Pinheiros. São mais de 300 rios. Na verdade, na memória da população, tem 2. Isso é um problema quando a gente fala de processo de conscientização? Esse, na verdade, é o trabalho que a gente faz, é exatamente essa redescoberta dos rios de São Paulo. Quer dizer, a gente não pode esperar que alguém queira preservar, manter, limpar alguma coisa que nem sabe que existe. E a gente sonha de ver essa rua, de ver esses pequenos rios, pouco a pouco sendo abertos, né? Talvez se a gente abrir 300 metros, se a gente criar um caso em São Paulo de abertura... Quanto tempo, mais ou menos, a gente fala de recuperação desses rios e de abrir o rio, como vocês? Olha, a gente teve o caso do Pirarumbá, lá do Jardim Botânico, que ele ficou 70 anos trancafiado numa galeria como esse aqui. 7 décadas nessa condição. A uma altura deu um problema na galeria, ao invés de corrigirem o problema, alguém teve a brilhante ideia de por que a gente não abre isso aqui? E foi aberto. Ou seja, então foi feito o trabalho de renaturalização desse rio em 1 ano. Ele foi entregue para a população, hoje ele é uma atração turística lá no Jardim Botânico, onde você vê o rio Pirarumbá. Então aqui a gente está saindo no lugar onde o riacho, depois de passar o riacho da Pedra Azul, depois de passar na estaçãozinha de tratamento que tem aqui dentro do parque, a água dele vai
ser despejada no lago do Parque da Aclimação. Aqui nesse lago. Então, toda essa água que está saindo aqui, que a gente consegue observar... Essa é do Riacho Pedra Azul. E ela já chega aqui em que condições, gente? Então, ela passa por uma... Na verdade, esse riacho passou por um projeto da Sabesp, do projeto Córrego Limpo, em que diminuiu muito, se não extinguiu, diminuiu muito as ligações clandestinas de esgoto que tinham neles. Sim. Além disso, também passa pela estaçãozinha de tratamento que tem aqui dentro antes de chegar no lago. Depois do lago, ele sai e vai para o Tamanduateí. Enfim, depois de algumas horas de expedição por São Paulo, nós chegamos em uma nascente. Uma das nascentes, né? Mais uma nascente. Essa é uma nascente especial, assim, porque houve um programa em 1992 que fez uma recuperação urbanística dessa nascente. Além de estar preservada, foi feito laguinhos, caminhozinhos de água. Ela tem uma aparência, né, mais bonita, mais agradável. Essa é a água do Tamanduateí, que depois vai ser a água do Rio Tietê. Então, da nascente, nós vamos conhecer... Eu vou pegar daqui? Pode pegar onde você quiser. Pega daqui mesmo? Daqui? Aqui, pega um pouquinho, acho que esse... Cai aqui, né? Vamos lá. Bem. Sua análise. Gente, se essa é a água do Rio Tietê, a água do Rio Tietê tá ótima, não tá? A água do Rio Tietê tá ótima. O problema é o que tem na água do Rio Tietê. Acreditem. Esse é o momento da gente refletir mesmo o que aconteceu com o nosso Rio Tietê. Cheirinho de terra molhada. Nenhuma sujeira, dá para batizar. E quando a gente olha o Rio Tietê daquele jeito, cheio de lixo... Eu nunca mais chame aquilo de esgoto, aquilo lá não é esgoto, aquilo lá são nossas águas, né? E vamos parar para ver o que está acontecendo, o que aconteceu, né? Por que a gente fez isso e agora o que a gente pode fazer. Isso em nome de um desenvolvimento, em nome de um crescimento desenfreado, então a gente resolveu crescer, não sabia onde colocar tanto lixo, né? Em algum momento fez muito sentido tudo isso, né? Retificar o Tietê, retificar o Pinheiros, a cidade crescer e etc. A gente acha que já, ia falar estamos chegando no limite, a gente já ultrapassou o limite já faz bastante tempo, né? Em que aquilo já não faz mais sentido. Agora a gente tem que procurar novas formas de fazer sentido, de como conviver nessa cidade e conviver com a natureza dessa cidade. Gente, muito obrigada por essa expedição, né, por esse passeio em São Paulo. A gente olhou uma cidade diferente hoje, né? Nós tivemos a oportunidade de olharmos uma cidade diferente hoje, que tem rio, a cidade que tem árvore, a cidade que tem pássaro, uma cidade mais humana, né?